Quando Hardin negou ser o dono do jornal, disse apenas meia verdade. Fora ele o incentivador da campanha para incorporar términos numa municipalidade autônoma. E fora eleito presidente da Câmara, de modo que não era surpreendente que, embora não houvesse uma comunicação do jornal em seu nome, mais de 60% eram controlados por ele de maneira duvidosa. Consequentemente, quando Hardin começou a sugerir a Pirene que lhe fosse permitido assistir às reuniões do Conselho Administrativo, não foi por coincidência que o jornal lançou-se numa campanha sugerindo o mesmo. E a primeira reunião, em massa, na história da fundação, realizou-se, pedindo representação da cidade no governo nacional. Eventualmente, Pirene capitulou, embora de mau humor. Hardin, sentado ao fundo da mesa, especulava quanto à razão dos cientistas serem péssimos administradores. Talvez fossem por serem tão inflexíveis e pouco habituados a gente flexível. Fosse como fosse, ali estavam Thomas Sult e George Farrar à sua esquerda, Ludin Crest e Yates Fulham à sua direita. Pirene estava sentado na cadeira da presidência. Conhecia-os bem, contudo, parecia ter adotado uma relativa pomposidade para a ocasião. Hardin adormeceu através das formalidades iniciadas, mas acordou na ocasião em que Pirene bebia um pouco de água, à guisa de preparação, e começava. Sinto-me muito grato por poder informar aos membros do Conselho que, desde a nossa última reunião, recebi notícias de Lord Dorvin, chanceler do Império, dizendo que chegaria a términos dentro de 2 semanas. E quase garantindo que nossas relações com Anacreon serão colocadas no devido lugar, para nossa completa satisfação, logo que o imperador seja informado do que se passa. Sorriu e dirigiu-se a Hardin no extremo oposto da mesa. Foram dadas informações ao jornal a este respeito. Hardin sorriu baixinho. Parecia evidente que uma das razões de sua admissão ao sacrossanto era o desejo de Pirene lhe fazer admirar aquela informação. Deixando de lado expressões vagas, que espera de Lord Dorvin? Thomas Sult respondeu. Tinha um mau hábito de se dirigir na terceira pessoa, quando nos seus momentos de circunspecção. É evidente que o prefeito Hardin é um cínico profissional. Não pode deixar de ver que o imperador não admitiria a infração dos seus direitos pessoais. Por quê? Que faria ele no caso da infração? Houve pela sala um movimento de irritação. Pirene disse-lhe: O senhor está fora de ordem e, pensando bem, fazendo afirmações um tanto perigosas. Devo considerar isso como uma resposta? Sim, não tem mais nada a dizer. Não tire conclusões. Gostaria de fazer uma pergunta. Além desse golpe diplomático que pode ou não ter qualquer significado, fez-se algo concreto para sustentar a ameaça de Anacreon? Yates Fulham cofiou o seu bigode ruivo e medonho. Vê aí uma ameaça? E o senhor não vê? Nenhuma ao imperador. Grande espaço. Hardin aborrecia-se. Que é isso? De vez em quando alguém que diz imperador ou império como se fossem palavras mágicas. O imperador está longe e tenho as minhas dúvidas quanto à importância que nos confere. E se importar? Que pode ele fazer? Que a via da armada imperial por essas regiões está nas mãos dos 4 reinos e Anacreon tem a sua parte. Teremos que lutar com armas, não com palavras. Compreendam bem a situação. Tivemos 2 meses de graça, especialmente por termos dado a Anacreon a ideia de que possuímos armas atômicas. Todos nós sabemos que isso é mentira. A energia atômica que temos é para fins pacíficos e não basta. Eles descobrirão a nossa mentira dentro de pouco tempo. E se acha que vão gostar de verem enganados talvez vocês por outro lado se enganem. Meu caro senhor, ainda não terminei. Hardin estava se aquecendo e gostava do efeito. É muito bonito meter chanceleres.
No caso, mais bonito seria ainda uma meia dúzia de canhões atômicos e as respectivas bombas. Já perdemos 2 meses e talvez não tenhamos mais tempo a perder. O que se propõe a fazer? O nariz de Landing Crest enrugou-se de irritação. Se pretendem propor a militarização da fundação, não quero ouvir mais nada. Marcaria nosso ingresso no campo da política. Nós, senhor presidente da Câmara, somos uma fundação científica e nada mais. Sut continuou. Além disso, não compreende que a fabricação de armamentos seria retirar homens de valor da enciclopédia? Não pode ser feito, aconteça o que acontecer. De fato, primeiro a enciclopédia, e sempre, concordou Pirene. Hardin gemiu mentalmente. O conselho parecia sofrer de enciclopedite. Quando respondeu, o tom era gélido. Talvez não tenha ocorrido ao distinto conselho que Terminus possa ter outros interesses além da enciclopédia. Pirene replicou. Não posso conceber, Hardin, que a fundação tenha outros interesses. Não falei da fundação, falei de Terminus. Receio que não entendam bem a situação. Existe mais de 1 milhão de seres aqui, dos quais os empregados da enciclopédia não ultrapassam uns 150 mil. Nascemos aqui, vivemos aqui. Comparada com as suas casas, quintas e fábricas, a enciclopédia pouco significa. Queremos proteger tudo isso. O barulho o emudeceu. Acima de tudo, a enciclopédia, gritou Crest. Temos uma missão a cumprir. Diabos leve a missão. Há 50 anos isso poderia ter valor. Hoje não. Esta é uma nova geração, gritou-lhe Hardin por sua vez. Nada tem a ver uma coisa com outra, respondeu Pirene. Nós somos cientistas. Hardin antevia uma brecha e aproveitou-a. Serão na verdade cientistas? Bela alucinação. Todo esse seu grupo é o exemplo perfeito do que sucedeu à galáxia durante milhares de anos. Que espécie de ciência é a classificar e rotular o trabalho dos cientistas do último milênio? Já pensaram em ir para frente e estender os limites desse conhecimento? Melhoraram? Não! Sentem-se felizes na estagnação. Toda a galáxia se sente feliz e se tem sentido ao longo de... só o espaço, sabe? Eis o porquê das revoltas na periferia, das interrupções de comunicações, das eternas guerras, da perda de energia atômica e o retrocesso ao processo bárbaro da energia química. Se querem saber, gritou por fim, a galáxia está se desintegrando. Fez uma pausa e deixou-se cair na cadeira, não dando atenção a 2 ou 3 membros que procuravam responder-lhe ao mesmo tempo. Crest tomou a palavra. Não sei o que espera conseguir através de suas afirmações histéricas. Nada de construtivo, com certeza. Peço, senhor secretário, que as palavras do senhor Hardin sejam riscadas das minutas e a discussão seja resumida a partir de sua interrupção. George Farrar mexeu-se pela primeira vez. Até então tinha se mantido fora da discussão, mesmo nos momentos de maior calor. Mas agora sua voz poderosa, pesada como o seu corpo de 100 quilos, fez-se ouvir no seu tom mais baixo. Não nos teríamos esquecido de nada? De quê? Perguntou Pirene irritado. De que neste mês comemoramos o 50º aniversário. Farrar tinha o costume de observar pormenores com grande agudeza. Que tem isso? É que nessa data, continuou Farrar calmamente, o cofre de Harry Seldon abrir-se-á. Já consideraram o que poderá haver nesse cofre? Não sei. Questões de rotina, talvez um discurso de parabéns, vulgar. Não acho que o cofre tenha qualquer significado, apesar do jornal. E olhou Hardin fixamente. Ter querido dar-lhe fiz com que essa história terminasse. Ah! Disse Farrar. Mas talvez tivesse feito mal. Não lhes parece um silêncio antes de prosseguir?
O que o cofre se vai abrir numa hora bastante conveniente? Num momento inconveniente, quer dizer, murmurou Fulham. Temos outras coisas com que nos preocupar. Coisas mais importantes do que uma mensagem de Harry Seldon? Acho que não. Fará crescia cada vez mais, e Hardin olhou pensativo. Onde ele desejava chegar? De fato, Continuou com um ar radiante. parecem todos esquecidos que Seldon foi o maior psicólogo da nossa época e que foi o instituidor da nossa fundação. Parece-me razoável que ele tenha aplicado a sua ciência para determinar o provável curso da história deste futuro próximo. Se o fez, como me parece, repito, deve ter havido uma maneira de nos avisar de qualquer perigo e talvez apresente uma solução. A enciclopédia era-lhe muito querida. Prevalecia na sala uma aura de dúvida. Pirene interrompeu. Bem, não sei exatamente. A psicologia é uma grande ciência, mas de momento não temos entre nós nenhum psicólogo, creio. Parece-me termos entrado em um terreno pouco familiar. Farah virou-se para Hardin. O senhor não estudou psicologia com Alurim? Hardin respondeu-lhe humildemente. Sim, mas eu não cheguei a terminar os meus estudos. Cansei-me da teoria. Queria ser engenheiro, psicólogo. Mas não tive quaisquer facilidades, de modo que entrei no campo mais parecido, o da política. É quase o mesmo. O que pensa do cofre? Não sei o que dizer. Hardin decidiu acautelar-se. Não voltou a falar durante o resto da reunião, apesar de terem voltado à questão do chanceler do Império. Nem sequer lhes deu atenção. Tinham-lhe apresentado um caminho desconhecido e tudo começava a tomar o seu devido lugar. Os ângulos iam se desfazendo. A psicologia era a chave, disso estava certo. Desesperadamente tentou recordar-se da teoria psicológica que aprendera, e daí compreender as coisas logo de início. Um grande psicólogo como Seldon poderia desvendar as emoções e reações humanas o suficiente para poder prever com largueza o desenvolvimento histórico do futuro. Isso significava